tratando como profissional, a passagem do Wallace pelo Cruzeiro é catastrófica. É uma das piores negociações envolvendo valores. É 1,3 milhões de reais com luvas e salários. É mês. Isso dá, mais de 13 milhões de reais, cara. Dá mais de 15 milhões de reais ano. É um cara que veio aqui, ganhou muito dinheiro, não jogou futebol. Pelo contrário, não conseguiu se manter saudável para isso, não conseguiu ganhar posição, e não foi com um, não foi com dois, foi com três, pelo menos 3 treinadores. Então é um caso bizarro. Quero ver um jogador que jogue 10 minutos a cada 3 jogos, conseguir desempenhar alguma coisa. É muito difícil. E talvez, por problema meu também, eu não consegui desempenhar. E eu ouso dizer que é uma das negociações mais bizarras da história, né? Uma das piores negociações da história do Cruzeiro. Pagou 6 milhões de euros para um atleta que tinha muita expectativa, que veio para ser titular, que veio para jogar. O jogador não conseguiu se manter, ganhando entre luvas e salários 1,3 milhões. O jogador que veio com muita expectativa chegou por 36 milhões de reais, 6 milhões de euros. Talvez uma expectativa de vir para ser titular, tomar o meio de campo do Cruzeiro. Ele já tinha demonstrado muito potencial na Europa, já tinha passado por seleção brasileira, mas não alcançou esse potencial. E eu ouso dizer que é uma das negociações mais bizarras da história, né? Uma das piores negociações da história do Cruzeiro. Pagou 6 milhões de euros para um atleta que tinha muita expectativa, que veio para ser titular, que veio para jogar. O jogador não conseguiu se manter, ganhando entre luvas e salários 1,3 milhões de reais por mês. 1,3 milhões de reais por mês. Não conseguiu se manter como titular. Teve dificuldade de se manter saudável, de se manter no peso ideal. Teve dificuldade em se adaptar ao futebol mineiro. E além disso, teve casos de indisciplina. O mais maldoso, o torcedor aí, vai falar, não, mas pelo menos ele botou Otávio pra jogar, foi necessário. Mas enfim, gente, tratando como grupo, tratando como profissional, a passagem do Wallace pelo Cruzeiro é catastrófica. É uma das piores negociações envolvendo valores. É 1,3 milhões de reais com luvas e salários. É mês. Isso dá, mais de 13 milhões de reais, cara. Dá mais de 15 milhões de reais ano. É um cara que veio aqui, ganhou muito dinheiro, não jogou futebol. Pelo contrário, não conseguiu se manter saudável para isso, não conseguiu ganhar posição, e não foi com um, não foi com dois, foi com três, pelo menos 3 treinadores. Então é um caso bizarro de uma negociação que foi horrível pro Cruzeiro, foi lamentável pro Cruzeiro, e o Cruzeiro deve conseguir negociar o atleta para o futebol brasileiro. É um jogador de 31 anos que deve chegar ao Vitória. E eu vi que ontem teve gente dando que o Vitória não ia pagar nada, o Cruzeiro ia pagar toda parte do salário e ele ia pro Vitória só para jogar. Parece que a informação do momento é que não é isso, e que mudou. A informação que eu vi a rapaziada jornalista falando, acho que até o próprio Samuel, outros jornalistas, eu não sei se foi o Samuel que eu vi, esse foi um outro jornalista. Enfim, foi algumas páginas também falando que o Cruzeiro vai pagar 600 mil reais. Ou melhor, o Vitória vai pagar 600 mil reais e vai aliviar em 600 mil reais mês a folha do Cruzeiro, né? Porque aí, se você for pensar, meio que metade do salário o Vitória vai pagar, né? Porque a outra luva o Vitória não vai pagar, então se ele ganha de salário 1,2, o Vitória vai pagar metade do salário, que é 600 mil reais, vai dar um bom alívio pro Cruzeiro. E cara, no ruim, é o que dá. Porque ninguém vai pagar o valor pelo Wallace, não tem jogado, tá muito mal. É um cara que tem um salário altíssimo, que não vai querer reduzir o salário, porque talvez seja o último grande salário da carreira. Não tem se provado em campo, então não faria sentido alguém pagar mais do que ele ganha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pro Cruzeiro acaba que é menos pior, porque você economiza pelo menos 600 mil reais de um cara que não estava jogando, de um cara que não era bem quisto no grupo, que já chegou a ser afastado, que não tinha muito clima ali, né? Pelo que se fala. Obviamente tem jogadores que gostam muito dele, como o Fabrício Bruno já falou sobre isso, mas o grupo em si. Não, geralmente essas atitudes não são vistas de maneira positiva, e a torcida do Cruzeiro tem zero paciência e clima para ele jogar. Então eu acho que a melhor coisa que o Cruzeiro podia fazer é abrir mão dele, emprestar, e o empréstimo com o Vitória pagando pelo menos 600 mil reais mostra que é pelo menos um alívio momentâneo. Uma negociação que foi pífia, que foi lamentável por tudo que foi construída, pelo valor pago, o alto valor investido, a expectativa criada. O cara vinha para resolver um problema, não conseguiu fazer isso, pelo contrário, só causou mais problemas, não foi solução. E ainda assim o Cruzeiro gastou muito dinheiro mensalmente para manter o atleta. Então, uma negociação muito ruim que o Cruzeiro acaba conseguindo se livrar no primeiro momento. Então, não é de se comemorar, mas pelo menos vai abrir mão
de uma grande parte aí do salário, e isso dá uma respirada na folha salarial do Cruzeiro. Fechado? Já era hora do Wallace, né? Não fazia mais sentido estar no futebol mineiro, não fazia mais sentido estar no Cruzeiro. Que você falasse o que foi que te motivou a vir para o Vitória, né? Você deve ter tido proposta também de outros clubes do Brasil. Queria saber, além da questão da motivação de você ter vindo para cá, que você também explicasse um pouco o que foi que aconteceu no Cruzeiro, por você não ter conseguido render lá. Acho que primeiro foi o querer do Vitória, né? O Vitória me quis e isso foi recíproco. Eu tô em casa, eu tô num time gigante, tô num time que tem uma torcida maravilhosa que faz valer todos os jogos, então foi muito fácil para mim. Por eu não ter jogado, acho que talvez poucas oportunidades, tanto ano passado, eu quero ver um jogador que jogue 10 minutos a cada 3 jogos conseguir desempenhar alguma coisa, é muito difícil. E talvez por problema meu também, eu não consegui desempenhar. Mas tenho mantido foco, tenho certeza que tenho qualidade para poder ajudar o Vitória. Boa tarde, Wallace. O Hugo Araújo com a notícia. Queria saber um pouco como é que está a sua forma física, como você falou agora, recente. O presidente também chegou a dizer que quer te ver de volta à seleção brasileira. Como é que está essa questão também de, além dos 6 meses aqui no Vitória, também seu pensamento a longo prazo? Obrigado. Acho que sobre seleção, eu não costumo pensar muito nisso. Seleção é merecimento, a pessoa tem que jogar, a pessoa tem que se destacar. Mas antes da seleção, você tem que pensar no Vitória. Tem que pensar em jogar o Vitória, tem que pensar em se manter bem para fazer o Vitória subir o mais alto possível. Sobre a forma física, fiquei 2 meses treinando afastado, porém treinando, não com a mesma intensidade dos outros, porém venho treinando. Espero, nos próximos 10 dias, uma semana, poder estar bem. Boa tarde, Wallace. Seja bem-vindo, eu Araújo do canal Voz do Negra. Você chega ao Vitória com a grande expectativa da torcida e tem uma carreira de peso. O que é que a torcida do Vitória pode esperar do Wallace dentro de campo e quais são as suas principais metas nesse novo desafio? A característica é comprometimento, trabalho. Tenho certeza que eu sou um cara sério, sou um cara trabalhador, sou um cara que vou dar tudo por esse clube. Eu venho com uma expectativa grande, vou trabalhar para isso, para poder fazer aqui no Vitória aquilo que eu não consegui fazer no Cruzeiro. Venho focado a trabalhar para que tudo dê certo. Boa tarde, Wallace, seja bem-vindo, ilustre canal Geração Colossal. Ainda falando sobre a situação lá no Cruzeiro, né? Acredito que não foi a passagem que você esperava dos seus sonhos, né? Se retornar ao Brasil, né? O que você vai fazer de diferente aqui no Vitória para que o torcedor possa acreditar que você vai fazer essa virada de chave e vai ajudar o Vitória na temporada? Olha, eu poderia dizer a você que seria trabalho, mas não. Eu sempre trabalhei muito, sempre vou trabalhar muito. Eu acho que aqui eu vou ter um pouco mais de oportunidade. E eu vou ter oportunidade de mostrar meu futebol, ter oportunidade de poder desempenhar. Pra você ter ideia, eu nunca fiz 3 jogos seguidos no Cruzeiro. Como eu falei antes, é difícil para um jogador jogar 10 minutos a cada 3 jogos.